2014, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, a Márcia, que era a funcionária que trabalhava na minha casa fazia alguns anos, ficou grávida também. Nós tínhamos a mesma idade, nossos filhos estavam previstos para nascer na mesma época. Bom, em janeiro de 2015, o meu filho nasceu por algumas circunstâncias num parto cesárea. Eu tive toda a estrutura de médicos da equipe em um dos principais e maiores hospitais da América Latina. E tudo correu bem. Passados alguns dias, eu ainda não tinha tido notícias da Márcia, e telefonei para ela para saber como ela estava e como estava o bebê. E aí ela me contou que o filhinho dela tinha nascido cardiopata, ele estava em estado muito grave, que ele precisava ser transferido para uma UTI neonatal, mas que o hospital municipal onde ele tinha nascido não tinha uma UTI neonatal e que eles teriam que aguardar. Bom, eu entrei em contato com a direção do hospital, falei com alguns médicos para tentar entender de que forma eu conseguiria ajudar. Eles me disseram que nada poderia ser feito, que o filhinho dela teria que ficar numa fila aguardando alguma vaga numa UTI neonatal. Bom, advogada que eu sou, eu entrei com uma ação judicial e consegui uma liminar, transferindo o filhinho da Márcia para a UTI neonatal do Hospital do Coração, onde ele fez uma série de cirurgias, porque o estado dele era gravíssimo. Bom, naquele dia, apesar da tristeza e da apreensão pelo estado da criança, eu tive uma sensação de esperança, porque eu percebi como eu pude, de alguma forma, ajudar a Márcia naquele momento, usando exatamente o que eu sei fazer, advogar. Eu amo ser advogada. Eu caí na faculdade de Direito por acaso, eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar pela frente. Eu posso dizer que foi uma influência do meu pai, que sempre me ensinou a mim e a minhas irmãs a importância da educação, do conhecimento e de nos esforçarmos para atingir uma independência financeira. Depois de entrar na faculdade, eu estagiei duro desde o primeiro ano de faculdade. Eu trabalhei durante quase 10 anos num dos maiores escritórios de advocacia do país, sempre com o objetivo de me tornar a melhor advogada possível, aprender e estudar cada vez mais para finalmente poder alcançar a tão sonhada independência financeira. Foi esse o caminho que eu fui trilhando. Até que, passada uma década, eu concluí que eu queria continuar exercendo a minha profissão, queria continuar sendo advogada, mas num ambiente diferente, em que eu pudesse emprestar minha cara. De alguma forma, eu me senti um pouco presa naquela estrutura anterior e eu queria ter liberdade para construir um escritório que fosse diferente. Então, eu montei o meu próprio escritório em 2006, que começou com 2 pessoas e hoje tem cerca de 70 profissionais. Eu trabalho com resolução de disputas judiciais e arbitrais. No meu histórico profissional, eu atendi grandes empresas, grandes bancos do Brasil e do exterior, trabalhei em casos importantes e eu posso dizer que na minha trajetória eu tive e ainda tenho muito sucesso profissional. Mas tinha algo que me incomodava. Eu não me sentia completa profissionalmente, embora, numa visão tradicional, eu tivesse alcançado o que a sociedade entende como sucesso. Eu, desde a minha adolescência, sempre me envolvi em trabalhos sociais voluntários. Eu sempre tive a preocupação de ajudar, de olhar ao redor. Eu sempre me incomodei muito com a desigualdade. Só que o meu universo profissional era muito distante por esse meu anseio por ajudar, por esse meu anseio social. Eu pensava um dia em largar o direito para me dedicar a alguma causa social. Meu sonho era abrir uma escola, era trabalhar com educação, para que eu pudesse ajudar crianças em situação de vulnerabilidade e ajudar a transformar a vida delas. No meio desse dilema que eu vivia, a Dalva era funcionária do prédio onde eu morava, ela veio pedir minha ajuda. A Dalva era analfabeta e ela tinha valores a receber de uma ação trabalhista que ela tinha entrado fazia alguns anos. Então ela me disse que não conseguia falar com o advogado dela já fazia muito tempo. Bom, numa simples consulta na internet, numa simples ligação, eu descobri que a Dalva tinha cerca de 30 mil reais para receber e que esse valor já tinha sido retirado pelo advogado dela. Ele estava apenas aguardando o contato dela para poder transferir o dinheiro. Bom, problema resolvido. Logo em seguida, ela pediu a minha ajuda de novo. O companheiro com quem ela vivia tinha saído de casa para viver com uma outra mulher e queria que ela saísse do imóvel da Coab onde eles moravam. Eu descobri que ela era vítima de violência doméstica. Então foi mais um caso em que a gente atuou procurando ajudar a resolver a situação dela. Nisso, a outra funcionária que trabalhava comigo, a Amanda, ela me ajudava a tomar conta dos meus filhos. Ela estava com um problema num imóvel que ela e os irmãos haviam herdado dos pais há muitos anos. E uma outra amiga dela veio pedir minha ajuda também. Ela estava com o nome sujo, porque ela tinha esquecido de cancelar uma assinatura e não sabia como resolver a questão. Então, naquele momento, a minha ficha caiu. Eu percebi que eu não precisava largar minha profissão para poder realizar o meu sonho de ajudar as pessoas. O destino estava escancarando para mim, que é justamente por meio da minha profissão
por meio daquilo que eu sei fazer, que eu posso ajudar as pessoas. E para isso eu não preciso deixar de lado o meu escritório, deixar de lado os meus clientes e aquilo que eu sei fazer. Muito pelo contrário. Bom, não é segredo para ninguém a desigualdade social em que vivemos e o grande número de pessoas no país que vivem em situação de vulnerabilidade social. A sociedade tem carência de educação, tem carência de saúde, tem carência de comida, mas também tem carência de acesso à justiça. A população mais carente, ela tem acesso à defensoria pública, mas infelizmente a defensoria pública não consegue dar vazão à necessidade da população. Então, para que se tenha uma ideia, tem alguns estados no Brasil em que a defensoria pública foi criada no papel, mas ela sequer foi instalada. No estado de São Paulo, cerca de 15% das comarcas são atendidas pela defensoria pública. E São Paulo tem uma média de 30.418 habitantes com a renda familiar de até 3 salários mínimos por defensor público. Então, estima-se que há um déficit de 2.400 defensores públicos só no estado de São Paulo. E, além disso, a defensoria pública ela tem um critério de renda para atendimento. Então, no estado de São Paulo, podem ser atendidas as famílias pessoas que vivem em famílias cuja renda global não ultrapasse 3 salários mínimos. E esse critério de renda acaba deixando muitas famílias que não têm condições de contratar advogado sem o auxílio jurídico. Para que se tenha uma ideia, a OAB de São Paulo tem uma tabela sugestiva de honorários a serem praticados por advogados. É uma tabela de honorários mínimos, né? Uma sugestão da OAB. Como exemplo, eu posso citar o valor de R$ 4.500 para defesa numa ação judicial, ou de R$ 5.598 para atuação num divórcio judicial. Então, esses dois exemplos mostram que tem boa parte das famílias do Brasil que, caso os advogados queiram seguir a tabela mínima, estariam fora do critério de renda da defensoria, mas mesmo assim teriam dificuldade em contratar advogados. E essas pessoas, infelizmente, acabam deixando de lado os seus direitos. O déficit de acesso à justiça é tão grande no Brasil e no mundo que a própria ONU estabeleceu que uma das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, é justamente garantir o acesso à justiça. Foi então que eu resolvi criar no escritório uma área de advocacia pro bono, né, que é um atendimento gratuito. Essa área conta com uma equipe dedicada, com pessoas que se dedicam a atendimentos de caso como o da Márcia, da Dalva, da Amanda e de tantos outros casos que surgiram desde que a gente iniciou nosso projeto em 2018. A gente passou a focar no atendimento de pessoas físicas em situação de vulnerabilidade social, para que a gente possa ajudá-las no tão necessário acesso à justiça. No meio desse importante passo que eu dava, eu conheci o movimento do capitalismo consciente e o Sistema B, que me mostraram um caminho que foi bem condizente com aquilo que a minha alma buscava. O movimento do capitalismo consciente faz com que as empresas utilizem os negócios para usar o capitalismo de uma forma diferente. Então, as empresas elas devem pensar em gerar valor e impactos positivos, não só aos acionistas, mas também aos funcionários, à comunidade onde ela está inserida, aos fornecedores e ao meio ambiente. Já o movimento das empresas B me ajudou a enxergar que o escritório que eu construí poderia ocupar um outro lugar no mundo. As empresas B elas não se contentam em ser as melhores empresas do mundo, elas querem ser as melhores empresas para o mundo. Então, são empresas que querem fazer mudanças usando a força dos negócios. Elas querem usar, então, a força dos negócios para solucionar problemas sociais e problemas ambientais. Para se tornar uma empresa B, a empresa passa por um amplo processo de certificação e de auditoria, em que são medidos e avaliados os impactos das atividades dessa empresa em relação a funcionários, comunidade, meio ambiente, clientes. E essa empresa também tem avaliado o nível de transparência das suas ações. Então, eu percebi que eu poderia unir a minha profissão, o que eu amo fazer, o escritório que eu criei, com as minhas aspirações sociais. Por que não? Hoje nós somos o primeiro e o único escritório de advocacia do país a ser certificado pelo Sistema B. E por que o escritório de advocacia não pode ser ambientalmente responsável? É possível sim. Hoje nós somos um dos únicos escritórios de advocacia do Brasil a ser carbono neutro. Significa que a gente compensa toda a emissão de carbono gerada pelas nossas atividades. Já a nossa atuação perante a comunidade passou a ficar cada vez maior e mais fortalecida, com o amadurecimento dessa nossa área de advocacia pro bono. Então, a gente passou a fazer atendimento em algumas instituições, a gente passou a fazer palestra para alguns grupos. Eu posso citar como exemplo uma palestra que foi feita para um grupo de transexuais que precisava de orientação para alteração de nome civil. A gente também tem a preocupação de levar o conhecimento à população vulnerável, levar conhecimento àquelas pessoas que não têm. Então, a gente passou a fazer algumas palestras em comunidades, a gente participou de programas, eu posso citar como exemplo, nossa participação num programa na Rádio Paraisópolis,
né? Então nós estivemos lá para falar de direito dos idosos, outra vez para falar de guarda compartilhada, de direito à educação, enfim, com o objetivo realmente de levar conhecimento para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de acessá-lo. E a gente também continuou fazendo e fortalecendo o nosso atendimento jurídico focado na população vulnerável. Ao longo desses anos, foram cerca de 200 atendimentos, 200 pessoas físicas que nós atendemos no período. E aí eu paro para pensar, puxa, 200 casos, isso parece tão pouco, perto dos milhões de casos que certamente existem aí, só no nosso país, precisando de solução. Só que aí eu paro para pensar no caso da Mariana. Ela era a primeira integrante de uma família super simples a se inscrever num curso técnico. Embora ela tenha passado nos exames, ela acabou não conseguindo fazer a matrícula por um problema burocrático. Ela chegou até nós e nós conseguimos uma decisão judicial garantindo a ela a matrícula naquele curso. E ela ficou tão feliz e tão empolgada que depois disso ela acabou se inscrevendo num segundo curso. E isso também serviu de incentivo para o irmão dela, que acabou seguindo e trilhando o mesmo caminho. Eu não posso deixar de me lembrar do caso que mais me emociona em toda essa trajetória. É o caso da Helena. A Helena é uma menina de 3 anos. A mãe se separou do pai, arrumou um novo companheiro. O pai, com ciúmes, acabou inventando uma história e conseguiu a guarda da filha, sem direito de visita pela mãe. A mãe, ela estava muito mal assessorada juridicamente. Ela chegou até nós e o caso dela era um caso, assim, praticamente perdido. E a mãe desesperada, porque ela queria ver a filha. E nós, desesperados, pensando no sofrimento daquela mãe e daquela criança. Bom, a gente atuou com muito afinco naquele caso. Não foi fácil. O recesso forense, que são as férias, né, do Poder Judiciário, começa no dia 20 de dezembro. E no dia 20 de dezembro de 2019, às 20 horas, a gente conseguiu uma decisão judicial determinando que a guarda da Helena voltasse para a mãe. Elas iam poder passar o Natal juntas. Eu nunca vou me esquecer da nossa emoção naquele dia, de todo mundo que trabalhou no caso. E, claro, das lágrimas da mãe, quando nós ligamos para ela para dar aquela notícia. Bom, esse pode ser um caso só, no meio de tantos casos. Mas certamente o nosso trabalho mudou a vida daquelas pessoas. Então o que eu aprendi é que nós podemos usar o nosso talento, o nosso dom, o privilégio que a vida nos deu para fazer o bem. No meu caso eu tive o privilégio de poder estudar, de poder virar advogada, de conhecer as leis. Então eu entendo que a gente não precisa depender dos outros. Cada um de nós tem algo a oferecer. Cada um de nós tem algo que o outro não tem.